Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Essa semana é uma semana cheia de novidades. Primeiro que nós estamos nesse novo cenário. Talvez vocês escutem algum eco aí no som, alguma interferência, porque a gente ainda não conseguiu instalar os nossos abafadores sonoros que precisamos instalar. Ainda vocês estão acostumados com a bagunça que geralmente acontece nesse canal. Eventualmente as coisas melhoram, porque essa semana nós realmente precisamos conversar sobre o livro chamado Contos de Kolyma, do Varlam Shalamov. Bom, esse livro foi um dos livros que nós discutimos esse semestre lá no nosso Clube Bocó. Eu resolvi trazer a discussão para cá para que vocês possam ter um gostinho do que é realmente fazer parte do nosso clube. Eu gostaria realmente de disponibilizar a discussão para todo mundo, a discussão que realmente aconteceu, mas algumas pessoas que contribuíram lá não querem sair do anonimato, e para respeitar ao mesmo tempo esse anonimato e para trazer para vocês um pouco mais do que é o clube, eu levantei as principais questões discutidas na nossa aula e trouxe para nós discutirmos conjuntamente aqui nesse vídeo. Então se acomodem, vocês já estão acostumados a pegar o que estiver ao seu alcance, um café, um vinho, um whisky, e já estão acostumados também a me ver tomando sol, uma água, e bora lá que a discussão vai ser boa. Bom, o Contos de Kolyma, na verdade, esse aqui é o primeiro livro de uma sequência de 6 livros que reúne as histórias que o Shalamov vivenciou durante os 17 anos que ele passou dentro do sistema prisional soviético, mais conhecido como Gulags. Se você já conhece o livro Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, se você já conhece as discussões sobre a União Soviética, que inclusive nós trouxemos aqui para o canal, você já deve imaginar o nível de horror e o nível de degradação humana que nós iremos encontrar em Contos de Kolyma. Mas a forma com que o Shalamov descreve essas histórias horrorosas é uma forma ainda pior do que o Solzhenitsyn consegue descrever. Eu não achava que isso é possível. O tom desse livro aqui é muito mais sombrio. E eu acho, na minha opinião, que isso se deve ao fato de que o Shalamov desenvolve uma espécie de antifilosofia sobre o período que ele passou preso nesses campos, certo? É diferente do que o Solzhenitsyn faz, mas antes que a gente entre ali nessa discussão filosófica do que os dois autores conseguiram, entre aspas, extrair dessa experiência, eu quero adiantar algumas discussões aqui com vocês. A primeira delas é que esse livro aqui coloca uma pedra finalmente naquele assunto, naquele nosso questionamento de o porquê que as pessoas que não vão a favor das ideologias via de regra de esquerda são taxadas de fascista no mundo moderno. E geralmente, quando você pesquisa aí na internet algumas tentativas de explicação, você vai encontrar pessoas tentando resgatar a origem histórica do movimento fascista, principalmente do fascismo de Mussolini, para dizer que, ora, se eu sou um liberal, se eu prego uma menor interferência do Estado na vida das pessoas, e se a frase mais famosa do Mussolini é tudo dentro do Estado e nada fora do Estado, então você não poderia me chamar de fascista, porque os meus princípios éticos são muito diferentes dos princípios éticos que pautaram o fascismo histórico. E aqui, quem dá esse tipo de explicação histórica se perde um pouco, porque o termo fascista, na verdade, era usado durante o período que a Rússia foi soviética para taxar literalmente qualquer pessoa que fosse contra os princípios do Partido Comunista de Stalin especificamente. Então, quem eram de fato as pessoas mandadas para esses gulags? Eram as pessoas que se enquadravam naquele artigo 58 do Código Penal Soviético. O artigo 58 tratava dos chamados inimigos da nação, dos sabotadores, dos inimigos do povo, dos traidores. Basicamente, para você ser considerado um contra-revolucionário, na época do Stalin, bastava que você pisasse assim uma linhazinha fora da ideologia do Partido Comunista. O Solzhenitsyn dá vários exemplos de motivos pelos quais as pessoas foram presas. O próprio Solzhenitsyn foi preso por uma simples troca de cartas, onde ele reclamava das condições do fronte quando ele lutou pelo Exército Vermelho. O Shalamov foi preso por mostrar alguma consideração pelo Trotsky e alguma consideração por um escritor antissoviético, mas existem histórias ainda piores. Existem histórias de pessoas que foram presas porque saíram antes do fim do pronunciamento do Stalin acabar, ou de pessoas que foram presas porque mantinham algum ícone para professar a sua religião, algo que era proibido. E é daí para baixo.
Uma das coisas muito famosas, que ficou muito famosa depois que a União Soviética caiu, eram os grandes julgamentos. Então havia grandes julgamentos de médicos, grandes julgamentos de jornalistas, porque eles eram considerados sabotadores. Então, dentro desses contra-revolucionários, tinha muita gente muito bem qualificada formalmente. Tinham muitos médicos, muitos agricultores, marceneiros, e tinham dentro desses sabotadores pessoas do próprio Partido Comunista. Isso, inclusive, antes de acontecer aquele grande terror, que foi o grande expurgo dentro do Partido Comunista de Stalin. Em um dos contos, o Shalamov conta que encontrou o capitão Schneider, que era um comunista alemão, ativista político da Internacional Comunista, um excelente falante de russo, conhecedor de Goethe e um teórico marxista culto, só para a gente ter uma ideia. E do que eram taxados todos esses tipos de pessoas? Todas essas pessoas que eram enquadradas no artigo 58 do Código Penal Soviético. De fascistas. Em um dos contos, um velhinho se cansa desse trabalho árduo que ele era exposto a temperaturas assim, chegavam a menos 50 graus, só pra gente ter uma ideia. E um dos guardas diz pra esse velhinho: ouça, meu velho, não é possível que um malandrão como o senhor não consiga carregar uma acha como essa, um pauzinho, pode-se dizer. O senhor é um flagrante simulador. O senhor é um fascista. No momento em que a nossa pátria luta com o inimigo, o senhor enfia um pau na roda. Não sou fascista, disse eu. Sou um homem doente e com fome. Você que é fascista. Você lê nos jornais que os fascistas matam os velhos. Pense bem, o que vai contar a sua noiva sobre o que fazia em Colimar? É exatamente daqui, então, que a gente consegue extrair a origem do fascista, sendo usado como um xingamento para todo mundo que vai contra as ideologias de esquerda. Entender as origens dessas caricaturas políticas te ajuda a entender o nível de dissimulação que a pessoa que está te xingando disso é capaz de atingir. Às vezes a pessoa está fazendo isso sem nem saber, mas a origem está aqui. Está aqui no sistema penal soviético. E já que esse sistema penal estava completamente tomado pelos ditos fascistas, por esses contra-revolucionários, o que aconteciam com as pessoas que eram de fato bandidos? Aquelas pessoas que haviam matado, que haviam estuprado e cometido aqueles tipos de crimes horríveis contra a vida das outras pessoas. Bom, primeiro que eles não eram chamados de bandidos, eles eram chamados de socialmente próximos. E aqueles que não haviam tido a sua pena perdoada eram tratados de uma forma completamente diferente dentro dos gulags. Eles tinham várias regalias que esses enquadrados no artigo 58 não tinham, e eles figuravam dentro da hierarquia prisional em níveis sempre superiores. Até os guardas tratavam os bandidos melhor do que tratavam os contra-revolucionários. Isso tem uma explicação meio utilitarista e meio prática também, porque os gulags, na verdade, eram esses campos de trabalhos forçados que fundamentavam a economia soviética. Então, a economia soviética ela só girava porque existiam pessoas como Shalamov extraindo ouro em condições subhumanas. O Shalamov explica que, como grande parte dos termômetros estavam quebrados, eles conseguiam descobrir a temperatura ambiente com base no cuspe. Então, quando o cuspe chegava a congelar, eles sabiam que estavam fazendo menos de 50 graus Celsius, e nem isso era o suficiente para que os trabalhos fossem cancelados. Bom, todas aquelas coisas horríveis envolvendo campos de extermínio, é claro que existiam aqui. Então as pessoas não recebiam comida direito, as pessoas morriam de fome, as pessoas morriam de frio, morriam de doenças básicas. Isso era, entre aspas, o normal desses campos de trabalho. E esse é um dos motivos pelos quais o Solzhenitsyn explica que, então, os gulags existiam muito antes da existência dos campos de extermínio nazistas. Bom, na verdade, os gulags existiam durante o período que a Rússia foi imperial, durante o mandato dos czares. Mas em vários momentos, também nesse livro, o Shalamov contrapõe a experiência que ele estava tendo em Colimar com a experiência que o Dostoiévski descreve em Recordação da Casa dos Mortos. E para ele, essas experiências eram literalmente incomparáveis. As coisas que o Dostoiévski descreve durante o período que ele foi preso na Sibéria, ali no século XIX, e as coisas que ele vivenciou era assim: Dostoiévski, você nem começou a entender o nível de degradação, o nível de imposição que poderia acontecer no campo de trabalho forçado. Olha só, ele diz que não há necessidade de polemizar com Dostoiévski quanto ao mérito do ar livre e a supremacia do trabalho forçado em comparação com a ociosidade da prisão.
A época de Dostoiévski era outra, e os trabalhos forçados daquele tempo ainda não tinham alcançado o extremo de que se fala aqui. É difícil imaginar tudo isso de antemão numa representação verídica, pois tudo o que aconteceu lá é tão incomum, tão inconcebível, que o pobre cérebro humano simplesmente não tem forças para compor um quadro de imagens concretas daquela vida, ou seja, a vida que o Dostoiévski levava na prisão da Sibéria ali no século XIX, sobre a qual o nosso colega de prisão, o Mullah Tártaro, tinha uma compreensão vaga e turva. Em Recordação da Casa dos Mortos, o Dostoiévski observa, enternecido, o comportamento dos infelizes que agem como crianças grandes, divertem-se com teatro, brigam entre si como meninos, sem raiva. Dostoiévski não encontrou nem conheceu representantes do verdadeiro mundo do crime. Por esse mundo, Dostoiévski não se permitiria expressar nenhuma compaixão. E por ter sido submetido a essas condições no campo de concentração, o Shalamov ele sai dali sem nenhuma esperança na humanidade. Ele diz que cada minuto na vida do campo de prisioneiros é um minuto envenenado. Lá há muito daquilo que o ser humano não deve saber, não deve viver, e caso veja, é melhor que morra. E é aqui que a gente percebe o nível do buraco que tudo isso causou na alma do Shalamov, porque o Solzhenitsyn, talvez ele não tenha sido submetido a campos tão extremos que o Shalamov foi submetido, ele ficou menos tempo também preso, mas ele disse que ele fez boas amizades nos campos de concentração, e quando ele saiu daqueles campos, eram só as pessoas que haviam passado pelo Gulag, que ele conseguia manter como amizade, porque as outras pessoas não conseguiam entender o nível de maldade que o ser humano conseguia fazer com o próximo, né? Mas o Shalamov diz que a amizade não nasce nem na carência, nem na desgraça, e as condições de vida difíceis que, segundo nos dizem os contos da literatura de ficção, são indispensáveis para o surgimento da amizade, na verdade, não são tão difíceis assim. Se a desgraça e a carência reunidas geram amizade entre as pessoas, então isso significa que a carência não é extrema e a desgraça não é tão grande. E a hora que o Shalamov começa a se perguntar assim, então por que as pessoas simplesmente não suicidam? Que é aquela questão existencialista que a gente comentou quando a gente discutiu O Estrangeiro do Camus e a filosofia existencialista do Camus, que parte do princípio de o porquê que as pessoas não se suicidam frente ao absurdo da vida. Quando o Shalamov se coloca a mesma questão, ele não sai com nenhuma explicação metafísica ou ele não sai com nenhuma explicação espiritual. Na verdade, ao contrário, ele diz assim, ele compreendeu o principal. O ser humano tornou-se ser humano não porque é uma criatura de Deus e não porque tem um polegar em cada mão, mas sim porque é fisicamente mais forte, mais resistente do que todos os animais, e depois porque conseguiu colocar seu princípio espiritual a serviço do seu princípio físico. Ou seja, as pessoas não se suicidavam no campo de concentração? Por que não? Porque o ser humano consegue ser submetido a níveis de condição degradante muito piores do que os cavalos conseguem aguentar. Eles conseguem viver um dia após o outro. Olha só, sabíamos que dependia só de nossa vontade interromper essa vida a qualquer momento, por exemplo, amanhã mesmo, mas nunca nos decidíamos a fazê-lo, ou às vezes, quando decidíamos, sempre uma das miudezas de que a vida é feita nos atrapalhava. Acontece que hoje receberíamos gratificações, 1 quilo de pão como prêmio, e seria simplesmente estupidez se suicidar num dia dele. E a gente consegue, ao final do livro, entender o porquê isso aconteceu com Shalamov, por que ele desenvolve essa espécie de antifilosofia. As descrições das coisas que acontecem nos campos de trabalho forçado aqui, nos gulags, são descrições bem gráficas em vários momentos. A vida humana vale menos aqui do que um prato de comida, literalmente. E a gente se põe a se questionar vários aspectos aqui depois de uma leitura de um livro desse. Como que um sistema que foi instaurado ali na virada do século através de uma revolução popular, um sistema que pretendia ser a solução para todos os nossos problemas, conseguiu se transformar numa monstruosidade desse tamanho. Algumas respostas de o porquê que isso aconteceu, a gente já conseguiu levantar aqui no canal. Nós já conseguimos entender o que acontece quando nós tentamos construir novas civilizações a partir de uma interpretação errada do que é a natureza humana. A gente já sabe o que acontece quando alguém se acha iluminado o suficiente
para conseguir transformar a natureza humana, para conseguir criar o chamado novo homem soviético. A gente já sabe que, em nome do bem comum, as maiores atrocidades foram cometidas durante a história. Mas parece que falta aquele detalhe que passa despercebido, aquele detalhe que é capaz de ser o gatilho que desencadeia todo esse tipo de horror e barbaridade. Enfim, não é uma literatura muito fácil. O final da vida do Shalamov também não foi um final muito legal. Ele foi colocado ali num asilo para morrer meio que sozinho. Então o final não foi feliz nem depois que ele passou por todo esse tipo de coisa horrorosa. Mas é um livro necessário, é um livro que a gente precisa ter realmente no nosso background de leitura, junto com o Arquipélago Gulag, junto com os outros livros que eu menciono aqui como sendo necessários, porque é possível que a gente não seja capaz de impedir que a história aconteça, mas é possível que a gente consiga identificar aquelas coisas que estão levando a história a se repetir e pelo menos proteger a sua família, quem sabe. Então esse aqui foi um gostinho das discussões que nós tivemos lá no Clube Bocó. Eu sugiro que você realmente ingresse no clube, porque nós abrimos 2 turmas. Eu reabri as turmas da turma que começou no início de 2021, para quem quer começar ali do meio mesmo e começar a pegar essas discussões do meio para frente, até porque várias coisas nós já discutimos publicamente aqui no canal, mas eu também abri uma nova turma para discutir os mesmos livros que foram discutidos no primeiro semestre, começando, é claro, com o Conflito de Visão do Thomas Sowell. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar mensagem, o site eu vou deixar aqui linkado também. Eu espero que vocês se juntem a nós durante esse ano e até o próximo vídeo.